processos de insolvência no Tribunal da Comarca de Luanda. Em 2024 foram registrados 12 casos, mais 4 em relação a 2023. Neste momento encontram-se em tramitação 33 processos, o que significa que há cada vez mais empresas e pessoas a declararem em tribunal a falta de condições para o pagamento das suas dívidas. Para mais detalhes sobre este tema está conosco o Dr. Kerson Cristóvão, que é juiz de Direito afeto à Sala do Comércio do Tribunal da Comarca de Luanda. A quem eu saúdo, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10. Boa noite, obrigado. Muito bem, a primeira questão que se coloca é que nós já vimos que está a tornar-se comum a entrada de pedidos de insolvência no tribunal. Quando é que uma empresa ou um cidadão se encontra em estado de insolvência? Bem, uma empresa ou uma pessoa encontra-se em situação de insolvência quando estiver num momento economicamente difícil, a tal ponto em que fica o empresário impossibilitado de poder pagar as suas dívidas vencidas. Mas, e aqui, a propósito da nota inicial, há cada vez mais empresas, sim, a irem ao tribunal, mas o processo pode não ser só de insolvência. Pode ser um processo de recuperação de empresa. Portanto, dito de outro modo, algumas vezes parece que o número está elevado e nos conduz a uma ideia negativa, mas do ponto de vista daquilo que são a melhoria do ambiente do negócio, é importante que as empresas também, naquela situação de iminente insolvência, Exato, recorram ao tribunal não já para decretar a falência, mas para permitir que ela própria seja recuperada. Então, nesse ponto de vista, é positivo. Positivo, quer dizer que não estamos a declinar, não é? As empresas não estão a fechar. Não. Em grande número. Não. Há uma questão, quem pode... A ação de insolvência, ela pode ser intentada pelo próprio devedor, não é? O Ministério Público, também naquelas situações em que o Ministério Público tem interesse ou que a situação em concreto vai levantar questões de interesse geral na perspectiva da coletividade. E também os próprios credores, ou seja, aqueles que são titulares das dívidas dos devedores. E qual é o procedimento para se dar a entrada de um processo de insolvência no tribunal? Bem, é importante que, em função da condição em que o empresário se encontrar, se for difícil do ponto de vista econômico, e é importante que constitua um advogado, porque os processos de cível especialíssimo, que é o caso dos processos de insolvência, eles são de patrocínio judiciário obrigatório, por causa da complexidade técnica ou jurídica. E então, este é o primeiro passo. Após isto, tem de reunir as condições, ou seja, a nível de prova, todos os elementos necessários para que, a nível dos tribunais, seja possível demonstrar esta difícil situação econômica e que vai justificar esta impossibilidade temporária ou permanente de poder satisfazer as dívidas ou as obrigações para com os outros entes, né? Outros parceiros do negócio, que são aqui os credores. E como é que o tribunal consegue comprovar esta insolvência? Bem, a análise da insolvência ou da análise econômica é eminentemente contabilística, ou seja, a partir dos dados contabilísticos da empresa, que tem a ver com os balanços, etc., e outra escrituração mercantil, vai demonstrar a que ponto está o ativo e far-se-á uma análise comparada com o passivo. E naquelas situações em que, do ponto de vista contabilístico, como disse, estiver abaixo, o ativo abaixo do passivo,
Então, naturalmente, que está numa situação comprovadamente difícil do ponto de vista econômico. O tribunal, e aqui a nível da prova, o tribunal recorre sempre que for necessário a especialistas, não é? Peritos, contabilistas, economistas, conforme o caso, para melhor compreender o que se está a passar em função do que lhe é apresentado no caso em concreto. Muito bem. E não há aqui uma possibilidade das empresas, por exemplo, simularem para escapar de qualquer situação? Muito bem. Há pouco avançou um número dos processos que estão a correr termos, mas os números são maiores, os que entram, mas muitos deles são logo de forma preliminar excluído aquilo que nós chamamos de indeferimento liminar. Por quê? Porque muitas das vezes nota-se que quando são as insolvências intentadas por iniciativa do devedor, em muitos casos são propositadas, ou seja, é uma forma camuflada de fugirem às obrigações. Por quê? Porque a declaração de insolvência, ela tem um conjunto de consequências e efeitos que a um devedor pode, a dada altura, dependendo das intenções, pode interessar. E, de facto, muitas vezes vêm mascaradas de uma insolvência, mas afinal é uma forma de se furtarem às responsabilidades. E também, claramente, que há mecanismos próprios e o Tribunal tem estado a indeferir liminarmente esse tipo de pedidos. Que destinos merecem estes? São rejeitados e não avançam. Ok. Bom, no caso de se comprovar uma insolvência de uma empresa ou pessoa, como é que ficam os trabalhadores ou as pessoas a quem devem? Bem, os trabalhadores são daqueles, os créditos laborais, eles podem ser entendidos, né, nas duas perspectivas, no caso daqui da insolvência. Aqueles créditos que ocorrem ou verificados antes da declaração de insolvência e aqueles que ocorrem depois da declaração de insolvência até a fase da liquidação do patrimônio. Os que ocorrem antes da liquidação da insolvência, eles fazem parte daqueles créditos que merecem privilégio quando se estiver a repartir o que for a massa insolvente, o produto da massa insolvente. Agora, aqui há uma nota importante. Todo aquele trabalhador ou crédito laboral constituído até 3 meses antes da declaração de insolvência, estes, e até o mínimo de 10 salários mínimos, estes podem ser pagos tão logo haja fluxo ou dinheiro em caixa. Portanto, não precisa esperar. Agora, aqui é importante, e aproveitamos esclarecer, que em muitos casos, ou melhor, o processo de insolvência, ele como tal, tem características próprias. A insolvência, podíamos dizer, o processo de insolvência, ele começa com a declaração de insolvência. Não termina aí. Ou seja, há uma decisão judicial que declara uma empresa insolvente, podemos considerar que, a partir daí, para efeitos gerais, começou o processo, porque é aí onde vai-se nomear o administrador, passa-se a fase de recolher toda a informação dos bens existentes para, posteriormente, proceder-se à liquidação e repartir ou satisfazer os interesses dos credores. Daí que a maior parte das pessoas fica com a ideia, mas o processo está a demorar assim, não começa a contar, claro, quando se dá a entrada, mas sim a partir do momento em que há a declaração de insolvência. Interessante. Uma vez declarada a insolvência, quem fiscaliza o cumprimento dos seus efeitos? Pois, o processo de insolvência ou declarada a insolvência, com a declaração de insolvência é nomeado um administrador judicial ou um administrador de insolvência. É este ente que é responsável por administrar a massa insolvente. Ou seja, ele responde a partir daquela data pelo patrimônio. Já não os anteriores gestores, não é? Que conduziram à situação difícil. E neste caso, ele tem uma responsabilidade perante o tribunal de, sempre que necessário, esclarecer eventuais questões. E também, de algum modo,
os anteriores gestores acabam por ser fiscais, ou seja, eles têm a missão de auxiliar o administrador de insolvência na recolha dessas informações. Mas, se porventura derem conta que alguma situação não está a correr bem, podem, a todo o tempo, endereçar ao tribunal qualquer, e o Ministério Público também, naquelas situações em que o Ministério Público entende que a situação em concreto tem interesse público e ele acompanha, porque o Ministério Público tem esta componente, não é? E essa competência. E é o fiscal, o primeiro fiscal é o administrador. Paralelamente podem ser o Ministério Público ou também os anteriores administradores. Este administrador é da parte da empresa em questão? O administrador de insolvência? Sim, sim. Pois. A lei número 13/21 de 10 de maio, fala da existência de um estatuto próprio dos administradores de insolvência. O administrador de insolvência, ele resulta de uma escolha feita por um colégio que escolhe um conjunto de pessoas idóneas. A lei fala em pessoas idóneas, de preferência juristas, economistas, contabilistas, com alguma experiência no mínimo de 5 anos. Estas pessoas reúnem esses requisitos. Eles fazem parte de um grupo que são escolhidos por este colégio e figuram numa lista. É com base nessa lista, aleatoriamente, que se vai, em função das insolvências, se entender se existirem ou se constatar uma situação em que deve ser declarada a insolvência de uma empresa, recorre-se a esta lista e retira-se daí um administrador nomeado. Ou seja, eles resultam, segundo o que a lei diz, de uma lista que não tem nada a ver com a escolha do tribunal. O tribunal apenas aplica. Muito bem. Com base na argumentação dos processos que lhe chegam, quais são as principais causas do aumento ou da existência desses pedidos de insolvência, sobretudo nos dados mais atuais? Ok. Bem, a insolvência ela pode ser culposa ou pode ser fortuita, e ela é culposa quando o comportamento dos administradores podemos considerar propositadamente ou adota um comportamento que vai conduzir àquela situação difícil. Portanto, o comportamento dos administradores, a má gestão, é uma das causas. Outra causa é quando se trata de insolvência fortuita, que é uma situação por força maior que vai abalar o tráfico comercial, que conduz a empresa àquela situação. E aqui podemos chamar, e tem sido muitas das vezes lançado pelas partes, que é a situação da Covid, da pandemia. É uma situação que, do ponto de vista objetivo, levou algumas empresas, no âmbito da sua atividade, a terem muitas dificuldades. E tem sido também este argumento. Outros fundamentos têm a ver com este que no início abordamos, que é não propriamente uma causa como tal, mas vem dissimulada para fundamentar ou proteger um interesse inconfesso. Pois bem. E para terminar mesmo, há diferenças entre insolvência e falência? Se sim, quais são? Sim, há diferença entre insolvência e falência. Ambas são caracterizadas por uma situação economicamente difícil da empresa que impossibilita o empresário de cumprir ou de pagar as suas dívidas vencidas. Porém, a insolvência, ela visa a recuperação, dá privilégio à recuperação do empresário e, consequentemente, a manutenção da empresa e a continuidade da atividade comercial. Já na falência, que era o regime anterior, previsto no Código de Processo Civil, desde 1961 até 2021, a data da entrada em vigor do regime jurídico da recuperação, ela vai visa sancionar o devedor para poder pagar ou satisfazer as dívidas do credor. Portanto, a diferença é que a insolvência é mais garantística do ponto de vista do devedor. Do que a falência. Muito bem. Gerson Cristóvão, muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até a próxima.